Queridos, estamos falando sobre a história das eras. Um tema que é essencial em toda a Escritura. É certo que nem todos os cristãos têm tal entendimento da palavra, mas eu diria o seguinte, que a falta desse conhecimento, dessa verdade, no mínimo deixa a vida dessas pessoas uma vida deficiente. Um serviço deficiente. Sabe por que que hoje em dia o engano é tão prevalecente? Talvez você nem sabia que houvesse engano, né? Mas a época em que nós vivemos, o século 21, é a época em que o engano mais prevalece. E não no mundo, eu digo sobretudo no meio do povo de Deus. Pessoas sinceras, pessoas verdadeiramente salvas em Cristo. E pessoas que amam a Jesus Cristo. Amam de fato e de verdade. Mas que seus olhos não podem ver. Não podem ver que estão servindo a Deus erradamente, equivocadamente. Eu até me recordo de uma certa metáfora que uma vez o irmão Gilvan se utilizou para ilustrar os caminhos e as direções erradas que muitos filhos de Deus têm tomado na sua vida cristã. Ele falou assim que é como se Jesus tivesse dito para a sua igreja: olha, todos vocês devem se encontrar comigo lá na rodoviária do Plano Piloto. Eu vou buscá-los lá. Portanto, cada um saia de sua cidade, de seus bairros e vão em direção à rodoviária do Plano Piloto, de Brasília. Aí ele disse então, ele ilustrou, mostrando que as igrejas eram como se fosse um ônibus, né? Em que as pessoas estivessem dentro daquele ônibus. E o motorista fosse os líderes, o pastor, os pastores e tal, que estava ali com a incumbência de conduzir aquele rebanho até o lugar que foi acordado com Cristo para o grande encontro. E aí cada ônibus, cada igreja com seus líderes, seus motoristas, os tesoureiros são os cobradores de ônibus, né? Cada um indo para esse encontro. E aí todos saem numa direção boa, até falam, está indo no caminho certo, né? Está indo certo. Aí ele falou assim, imagine só que há irmãos que estão indo lá para a direção de Águas Lindas. Padre Bernardo. E os irmãos tudo glorificando, achando que estão indo para a direção certa. Aí talvez se alguém questionar, ô motorista, não está errado não, não é porque eu conheço um atalho mais perto por aqui, por detrás. E o problema é que esse atalho nunca chega lá, né? Não leva. Outros saem, vão para o Recanto das Emas, Samambaia, Recanto das Emas, Gama, Valparaíso. Tem outros que vão num rumo certinho. Pega a estrutural, os irmãos, amém, estamos na estrutural, estamos chegando. Quando chega ali na antiga rodoferroviária, passam direto para Sobradinho, Planaltina. Não que Jesus não esteja em Planaltina, né, pastor? Jesus também está em Planaltina, né? Mas eu me refiro aqui na metáfora que estava numa direção até que estava correta, mas de repente, por um lápis, passou direto. Na verdade, os líderes dentro desse pensamento deveriam todos tomarem o mesmo caminho em direção à rodoviária. Jesus tem uma vontade eterna no seu coração. Muitos cristãos, eles até acham que estão no caminho certo. Irmãos, eu falo assim, não fiquem com raiva de mim. Muitos falam assim, esse pastor, ele pensa que só ele que está certo. Eu já ouvi isso dezenas de vezes. Esse pastor Alexandre, ele pensa que só ele sabe da Bíblia, só ele conhece a verdade, só ele que entende. Queridos, esta advertência que estamos aqui falando, ela também foi dita pelo próprio Jesus Cristo. Vocês não leram lá nos evangelhos, quando Jesus declarou, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles se vos apresentam vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ora, Jesus estava falando besteira? Não, ele estava simplesmente prevendo que o engano haveria de chegar no meio do povo de Deus. E a prova de que ele falava que o engano seria no meio do povo de Deus é que é dito que para esses líderes falsos enganarem o povo de Deus, eles tinham que primeiramente se vestir de ovelhas, para se parecerem com ovelhas,
no sentido de que eles vestem paletó e gravata. Eles vestem paletó e gravata, eles oram com as mãos para cima nas praças. Eles oram alto, expulsam demônios, curam enfermos no nome de Jesus. Ah, pastor, está de brincadeira. Como é que pode alguém, o incrédulo, expulsar demônio no nome de Jesus? Basta que você leia palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, 21, 22 e 23. Né? Ele diz assim, que naquele dia, muitos, não são poucos não, hão de dizer, ah, Senhor, Senhor, Senhor. Olha, chamam até ele de Senhor. Em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos milagres. Em teu nome, em teu nome. E Jesus lhes dirá explicitamente, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. E o texto começa dizendo que muitos assim procedem e eles não fazem a vontade do Pai Celestial. O contexto, que é o capítulo 7, a partir do versículo 15, começa exatamente falando sobre os falsos profetas, sobre os falsos pastores, sobre os falsos líderes. E além dos falsos, que já são muitos, ainda existem muitos pastores que são servos de Deus. Genuinamente servos de Deus, líderes, crentes, salvos, pessoas que amam a Deus inclusive, mas que por sua vez, por influência dos falsos, acabam por se tornar pastores enganados. Não são exatamente pastores enganadores, mas são pastores que semelhantemente à maioria do povo de Deus, também está enganado, e porque ele próprio não consegue ver, acaba por conduzir o povo de Deus ao erro, mas porque ele próprio não consegue ver. Mas no dia que a luz brilha a esses homens e mulheres de Deus, eles se rendem à verdade de Deus. Porque são filhos de Deus, porque são servos de Deus, porque amam a palavra de Deus. Amém, queridos? Então é preciso que nós possamos voltar os olhos para aquilo que há de mais essencial na Escritura. Que você não se perca com as coisas, que você não se perca ao longo do caminho, na sua leitura da Bíblia, que você não fique perdido com arca, conforme muitos hoje em dia andam querendo tocar a arca, né? Os líderes, diáconos, obreiros, entram com a arca dentro do salão da igreja, e os irmãos ficam tentando tocar a arca, né? Até tem um grupo que chama Levando a Arca, né? Não é Levando a Arca o nome? Como? Trazendo para cá, não. Levando para lá. Levando a Arca. Um nome bem típico da antiga aliança. Né? Bem típico da antiga aliança. Pessoas que tocam shofar para atrair a presença de Deus. Porque no Antigo Testamento tocava-se o shofar, tocava aqueles chifres para atrair. E hoje em dia andam vestidos, né, com quipar na cabeça, aqueles mantos sacerdotais sobre os ombros e tocando o shofar. E o povo de Deus, quando ouve aquele barulho, fica, né, cheio de euforia. Parem disso, não se perca ao longo do caminho. Nós vamos verificar na história das eras que cada um desses objetos ou coisas ou doutrinas ou práticas tiveram seu devido lugar no tempo, na história, nas dispensações, mas que tudo convergia e deve convergir para o que há de mais importante, que é o supremo propósito de Deus. Não tomem essas considerações como sendo jamais, como é que eu posso falar? Afronta, não. É apenas para que você não tenha dúvida do que eu estou dizendo. Porque às vezes a gente fala de maneira tão séria, de maneira tão, né? E aí a pessoa não entende. Então você tem que falar do shofar, tem que falar, para a pessoa falar assim, eu já vi isso. Eu já vi, é engraçado, eu até participei disso. Um dia eu estava lá andando atrás da arca, querendo tocar na arca. Se eu tocar na arca, o que vai acontecer? Nada. Nada. Bem, e se fosse de acontecer alguma coisa, à luz da Bíblia, você cairia morto como Uzá, que tocou e morreu. Porque ninguém podia tocar. Você vê a inversão das coisas como são?
Ou seja, além de pegar um símbolo totalmente antiquado para essa dispensação, ainda faz errado, incentiva o povo a tocar na arca quando Deus disse que não poderia se tocar nela. Totalmente o oposto do que a própria Bíblia declara. Para os irmãos perceberem a contradição e a condição que o povo de Deus se encontra muitas vezes em muitos lugares. Mas veja, então nós devemos voltar os olhos. Ontem, aqui nós falamos a respeito, nós fizemos uma introdução, vejam, uma introdução mostrando que tudo o que vai acontecer ao longo das eras tem um objetivo, que é conduzir Deus ao cumprimento do seu propósito. Deus tem uma vontade no coração. Conhecer a vontade do coração de Deus é tudo. Qualquer coisa que você faça que não seja a promoção da vontade de Deus é nada. Você pode, inclusive, celebrar grandes cultos, grandes reuniões, grandes concentrações. Você pode cantar, você pode dançar, você pode fazer coreografias, pode fazer campanhas, pode fazer orações, você pode fazer jejum, você pode fazer o que você bem quiser. Se não for a promoção da vontade do coração de Deus, segundo a sua palavra, isso é nada. Porque Deus está trabalhando, Deus está empenhado em algo. Lembram de João capítulo 5, versículo 17, quando Jesus declara aos fariseus e escribas, e olha que os fariseus e escribas estavam repreendendo a Cristo. Por quê? Porque eles diziam que Jesus não guardava o sábado. E baseado em que eles falavam isso? Ora, eles falavam isso baseado no conhecimento precário que eles tinham da vontade de Deus. Eles achavam que Deus queria um dia da semana que ninguém fizesse nada. Eles não entendiam que o sábado preconizava, que o sábado prefigurava, que o sábado simbolizava, apontava para um descanso verdadeiro e maior, que é o próprio Cristo. O sábado como um reflexo de Cristo, como a sombra de Cristo, como uma profecia simbólica a respeito de Cristo. Por não entenderem isso, acusavam a Cristo de transgredir o sábado. Quando Jesus então disse em João capítulo 5, versículo 17, dizendo: o meu Pai trabalha até agora. E eu trabalho também. E eu pergunto à igreja: o Pai trabalha até agora? Hã? E de que ele trabalha? Jesus, o Pai trabalha de quê? Ele é o quê? Muitos pensam em Deus sentado no trono, um velho, cansado. Olhar para esse povo, bilhões de anos, lutando com essas pessoas. Cansado, um velhinho, barbas brancas, cabelos longos, brancos, cheio de rugas. Mas não é assim que muitos pensam? O papai do céu como velhinho. Eu pergunto, o Pai trabalha de quê? Governando. Você lá. Você do outro lado. Anjos, segura os 4 ventos da terra aí. Não solta, não. Governando, ele está governando, com certeza, né? Mas eu queria algo mais específico. O meu Pai, disse Jesus, trabalha até agora. E ele disse, e eu trabalho também. Irmãos, é preciso que nós venhamos a discernir esse trabalho. Porque muitos, se não a maioria dos cristãos, pelo menos teoricamente, se propõem a trabalhar para Deus. Ou não é verdade? Não, eu estou na obra de Deus. Você está na obra de Deus. E o que você está fazendo para Ele na obra de Deus? Eu faço muitas coisas, né? Eu brigo pelos cargos de presidência na igreja. Eu discuto porque eu quero ser o presidente. Aí eu administro a festa, o aniversário da igreja, do pastor, faço um bolo, chamo um grupo de rap para cantar, né? Chamo um grupo de funk, da Cachorra de Jesus para dançar, coloco luzes, né? Eu tenho até inclusive tido uma inteligência muito boa para atrair os jovens para Jesus. Toda essa frente faz a sexta-feira do rock para Jesus. Todo mundo de preto, com lápis, cabelo alisado, né? Para dançar rock, aquele rock mesmo, sabe? Vocês estão entendendo a questão? Mas será que isso é a obra de Deus? Será que o fato de eu simplesmente me entender um chamado
e começar a reunir as pessoas e ali orar por elas, derramar óleo na cabeça delas, colocá-las para jejuar, ficar profetizando aquilo que eu não tenho certeza se eu recebi de Deus, isso é a obra de Deus? Essa semana mesmo me mandaram um e-mail dizendo: pastor, eu tive uma revelação com o senhor. Aí contou a revelação. Envolvia eu e mais umas pessoas que eu não vou citar o nome, porque estão presentes aqui, não precisa saber. Aí, pensa numa história. Aí no e-mail diz assim: eu sei que você não acredita em profecias. Eu não respondi ainda, talvez eu vá responder pessoalmente. Mas eu acredito em profecias. Lógico. Porque quem não acredita em profecia não pode crer na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro todo de profecias. Tudo que há nela é profecias. Sejam cumpridas ou a cumprir-se, são profecias. Não é? Então não posso deixar de crer em profecias. E até mesmo eu acredito que Deus fale hoje uma palavra inédita, imediata, particular, sim. A Bíblia fala dos dons, ou melhor, do dom de profecia. Certamente, é verdade. O problema é que eu não posso acreditar nessas mensagens que supostamente Deus manda dizer, que no final não diz nada, fica tudo no vazio. Eu vi assim, o senhor, pastor, estava assim, uma cara, uma nuvem, uma fumaça, uma coisa. Para com isso. Deus não é Deus de meias palavras. Se Deus quer falar com você, Ele vai e fala o que Ele quer dizer. Para ficar falando visões que você pode entender qualquer coisa a partir delas? Não. Se Deus tem que falar, Ele tem que ser claro. Ou será que eu estou enganado? Ou Ele vai falar as coisas que eu não entendo e fico na dúvida. Aí se eu contar para 10 pessoas, cada uma delas tem uma interpretação diferente. Porque depende do olhar, depende da vivência, depende da experiência, depende dos dogmas, depende do que ela crê, do que ela acredita. Eu já vi muita pessoa profetizar para outra coisas muito ruins. Uma nuvem preta sobre a sua cabeça. Por que uma nuvem preta? Eu acho que é até crime isso. Você concorda, irmã Viane? Por que quando a coisa é ruim, a nuvem é preta? Isso aí, irmãos, tem origem na chamada da descoberta do Brasil. Isso é história. Denegrir o outro. Isso é histórico, Por que quando fala mal é denegrir? Tem que ser negro. Cuidado. Uma nuvem preta. Lá em casa, como minha mãe era muito pobre, a gente passava até necessidade, nunca viram um anjo de branco dentro de casa. Via porco debaixo da cama, cachorro preto. Não tinha dízimo alto, nem oferta, era coisa, mixariazinha, coisinha pouca. Então os bichos ruins eram tudo lá em casa. Agora vai para uma casa de gente rico. É anjo com bandeja na mão, com chave. Vocês estão rindo? Mas vocês sabem que é verdade. Para quem é pobre, ou você se conserta ou vai para o leito de enfermidade. Não é assim? Então eu não posso acreditar nessas coisas. Porque eu já vi dezenas de pessoas sofrerem e terem suas vidas destruídas por causa de mentiras de homens. Porque colocaram seu coração em palavras que Deus não disse. Deus não disse. Leia Jeremias capítulo 23. Por várias vezes, Deus falando contra os falsos profetas, dizem: eles dizem palavras dos seus próprios corações. Eles falam quando eu não os mandei falar. Eles não têm na boca as minhas palavras. Os profetas de Deus têm que ter a palavra de Deus nos lábios. De todo modo, o profeta, ele é medido pelo que ele acredita. Não é possível que Deus fale a vida de tantas pessoas, que mostre tanto cachorro preto, nuvem preta, porco preto, e não mostre a sua palavra. É muito estranho. Eu acho extremamente esquisito como que o Espírito Santo pode mostrar porco, mostrar cachorro, mostrar vento, mostrar tempestade, mostrar coisas e não mostra o seu Filho revelado na Escritura. É muito estranho. Então eu não posso acreditar assim nessas coisas, vocês entendem? A Bíblia é a maior das profecias. Não é que Deus não fale, Ele fala. Até já falou comigo, já se cumpriu inclusive. Mas, sobretudo, deve governar nossas vidas a Bíblia Sagrada,
a palavra de Deus. Há os falsos mestres profetas? Há. Há pastores profetas enganados? Há, porque estão, verdadeiros filhos de Deus, porém enganados. Há de se fazer essa distinção, porque nem todos que pregam equivocadamente são falsos profetas, mas às vezes estão até mesmo sem saber a serviço do engano. Eu já estive a serviço do engano muito, já preguei coisas erradas, mas no dia que Deus me mostrou a sua verdade, eu cheguei diante de todos, como estamos aqui, e disse: pessoal, me perdoem, mas tudo o que eu preguei não era verdade. Falei para a igreja, e aqui dentro tem testemunhas que me viram falar isso. A partir de hoje não posso pregar mais para vocês. Pelo contrário, estou à vossa disposição para que vocês me orientem na Bíblia Sagrada, se é que eu estou equivocado. Estou pronto para me arrepender do que estou fazendo, mas não posso pregar aquilo de que não tenho certeza, segundo a Bíblia Sagrada. Então, uma vez que o povo de Deus começa a abandonar as coisas, ou que seja, direcionar e convergir as coisas à luz do propósito de Deus, a vontade do coração de Deus, a obra de Deus, tudo muda. Meu pai trabalha até agora. Qual é a obra de Deus em que você está envolvido? O que Deus está fazendo? Aí é simples, olhe para o início. Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Pronto, é o ponto de partida. Tudo começa a partir da vontade do coração de Deus. Nada existia, Deus nada havia feito, quando começa a falar do desejo, da vontade do seu coração. E que vontade é essa? Projeta-se o futuro na dispensação da plenitude dos tempos. Já antes da criação de qualquer coisa, já se falava de uma dispensação no futuro, chamada a dispensação da plenitude dos tempos, que é a coroação de todas as eras, de todas as dispensações, que é o reino milenar, que está em Apocalipse capítulo 20, tempo no qual Cristo, Filho de Deus, será o centro e o eixo e a universalidade de todas as coisas. Ele já é, mas chegará um tempo de uma manifestação universal, quando todas as coisas nos céus, na terra e debaixo da terra, todo nome, ou melhor, toda criatura, onde quer que exista, todo joelho se dobrará diante dele, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, toda a vontade do Pai está centrada no seu Filho Jesus. Jesus é o centro da vontade de Deus. Por isso que é dito que Ele é tudo em todos, que nele habita corporalmente a plenitude da divindade, que por Ele, nele, para Ele são todas as coisas. O universo criado não tem sentido se você tirar a pessoa de Jesus Cristo do centro. Não pense que Jesus é mais um elemento na criação, ou que Jesus é mais uma coisa ao lado de tantas coisas importantes. Nada há de mais importante do que o próprio Jesus. Jesus é tudo. Tudo. Pode destruir tudo. Se restar Jesus, você tem tudo. Tem a plenitude da vontade de Deus. É isso o que diz a Escritura. Agora, como o Senhor vai cumprir isso? Como Ele que vai executar isso é que está a questão. É por isso que no início da Bíblia, nós vamos encontrar nos capítulos 1 e 2, o que se chama a criação de Deus. A criação de Deus é a obra de Deus. Ou pelo menos o início da obra de Deus. Quando diz que Deus criou todas as coisas, criou os céus, criou a terra, criou os homens, e foi criando, e criando, e criando, pelo poder da sua palavra, não é Deus trabalhando? Portanto, faz parte da obra de Deus a sua obra de criador. A obra de criação é obra de Deus. Só que é dito que ao sétimo dia, houve ali o término da obra de criação e de recriação. Quando é dito, e disse Deus que tudo era muito bom. Os primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis capítulo 1 e 2, encerram a primeira obra de Deus. O erro de muitos é pensarem que essa obra consumada em Gênesis capítulo 2, que é um mundo criado, sobretudo a terra, com o homem perfeito no jardim do Éden, ali era tudo o que Deus queria.
Por isso que vivem querendo resgatar aquele Éden lá, de Gênesis capítulo 2. Mas a obra de Deus não se encerra ali. Pelo contrário, a obra de criação é apenas a base, a partir da qual ele realizará, de fato, a sua obra suprema. A criação inicial é a criação dos materiais, mediante os quais ele realizará a sua suma obra, a sua suprema obra. É por meio dela que ele cumprirá o supremo propósito do seu coração. É por isso que, se os primeiros 2 capítulos falam de uma criação, os 2 últimos capítulos da Bíblia, o outro extremo, capítulos 21 e 22 de Apocalipse, mostra a nova Jerusalém que desce da parte de Deus como sendo uma obra de edificação. A Bíblia começa falando de criação e termina falando de edificação. A criação são os materiais mediante os quais Deus edificará para si um tabernáculo. Ele edificará para si um reino eterno. Ele edificará para si ou para o seu filho uma noiva. Portanto, tenha em mente que a obra de Deus consiste na obra de criação e na obra de edificação da morada do Altíssimo por toda a eternidade. Se você está na obra de Deus, então certamente não deve ser da criação, porque a criação, enquanto céus e terra já estão criados, não é dessa obra que você faz parte. Então deve ser da obra de edificação, porque não há outra obra a ser realizada. Por isso é que Jesus Cristo disse: eu edificarei a minha igreja. Então a obra que o Pai e o Filho hoje estão empenhados é a obra de edificação, como diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 5, é uma obra da edificação de uma casa espiritual, de um tabernáculo espiritual, de um templo espiritual, como é dito que a Nova Jerusalém é o tabernáculo de Deus. Amém, queridos? E é nesse ponto que nós vamos compreender que nós estamos inseridos, portanto, nesta obra, tanto ativamente quanto passivamente. Quando é, onde é e como é que você participa efetivamente deste propósito supremo de Deus. Queremos hoje entrar já na história das eras. Eu sei que existem aí, no mínimo na Bíblia, 5 eras. A era pré-adâmica, a era patriarcal, a era da lei, a era da graça e a era do reino. São no mínimo 5 eras. Eu sei que muitas pessoas, inclusive Scofield, um estudioso da Escritura, comentarista da Bíblia, chegou a colocar várias dispensações. Salvo engano, ele cita 7 dispensações. Né? Mas a Bíblia exatamente declara que há essas 5 dispensações. Nós vamos demonstrá-la na Escritura hoje, começando hoje, pela primeira, a era pré-adâmica, uma dispensação antes da criação de Adão. Nós vamos remontar a história antes da criação de Adão, para entender por que Deus criou Adão, como Deus criou Adão, para que Deus criou Adão, o que Adão representava ali na criação, para não haver equívocos quanto ao seu destino. Amém? E aí vamos entrar na primeira dispensação dos homens aqui na terra, que é a patriarcal, depois da lei, depois da graça, depois do reino. Essas primeiras 4 dispensações que dizem respeito ao homem, porque nós, homens, participamos apenas de 4 dispensações. A humanidade está presente em apenas 4. A partir de Adão, a primeira é a era patriarcal. Depois a era da lei, depois da graça, depois do reino. Pastor, mas como é que você sai definindo essas coisas assim? Ainda fala de Scofield? Quem é você falar de Scofield? Não, Scofield fala da era da inocência, da era do governo humano. Na verdade, ele pega essas eras todas
das quais falaremos aqui agora há pouco, e às vezes ele pega uma só dispensação e ele fraciona em várias menores dispensações, o que não estaria errado, né? O que não estaria errado. Talvez até para fins pedagógicos são boas essas ideias, esse modo seria muito bom. Mas a Bíblia declara de fato 4 dispensações das quais o homem participa, porque a primeira, a pré-adâmica, é antes da criação de Adão. Por isso pré-adâmica, antes do homem. Querem verificar essas 4 dispensações na Bíblia? Então abra sua Bíblia em Romanos 5. 5,14. Veja como a própria Bíblia define um espaço específico de tempo. A própria Bíblia é que vai determinar o começo de uma dispensação e o fim daquela dispensação. Veja 5,14 que diz: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então veja que há uma delimitação de tempo que é dito desde Adão até Moisés. E daqui a pouco vocês vão saber por que Moisés é o fim de uma dispensação que começa em Adão. Então de Adão até Moisés é um tempo, é uma era, é uma dispensação específica, a que nós vamos chamar a era patriarcal. Porque desde Adão até Moisés, o relacionamento de Deus com os homens se dá mediante pais. Adão, depois nós temos aí Sete, depois nós temos Enoque, temos Noé, nós temos Abraão, temos Isaac, temos Jacó, depois nós temos Moisés, quando ali encerra-se a era dos patriarcas. Daqui a pouco nós vamos entrar com maiores detalhes. Agora apenas entenda por que há esse período de tempo. E então, em Moisés, está em João Evangelho, capítulo 1, versículo 17. Veja o que é dito nesse texto. Veja o que acontece ali de Moisés em diante. Capítulo 1, versículo 17 de João. É dito assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Então os irmãos percebem que em Moisés começa uma nova dispensação. Por que é dito de Adão a Moisés? Porque de Adão a Moisés foi um tempo em que não havia lei. Razão porque a Bíblia vai chamar esse tempo de o tempo da ignorância. Um tempo em que o homem não tinha um conhecimento formal a respeito de Deus, senão mediante epifanias, manifestações a alguns homens especiais daquele tempo. Mas em Moisés é dito, a lei veio por intermédio de Moisés. Em Moisés, portanto, começa a dispensação da lei. Porque antes de Moisés não havia a lei. Em Moisés começa-se o período chamado a dispensação da lei. E vai até quando a dispensação da lei? Veja o versículo 17 de João capítulo 1. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. De Adão a Moisés, a era patriarcal. De Moisés até Jesus Cristo, a era da lei. Porque em Jesus Cristo encerra-se a era da lei e começa a era da graça e da verdade. A lei veio por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aí começa em Jesus Cristo uma era nova. Não é uma nova era, mas é uma era nova, uma nova dispensação, um novo momento em que Deus estabelece o seu relacionamento com o seu povo mediante a graça de Jesus Cristo, mediante a realidade de todas as coisas. Disso falaremos posteriormente quando chegarmos nessa devida era. E até quando deve durar esta era da graça e da realidade em Jesus Cristo? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e veja que aqui nos é dito até quando durará essa era, e nos mostra qual era começará então, a partir de então. Atos capítulo 3, versículo 20 e 21. Diz assim:
a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele, o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então veja que coisa maravilhosa. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então fala-se aqui de tempos de refrigério. E que envie ele o Cristo. Que Deus envie o Cristo. Alguém diga, pastor, mas Deus não já enviou o Cristo? Mas veja, a fim de que venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. Então essa vinda não é a primeira, é a segunda, porque a primeira é dito, envie o Cristo que já foi designado Jesus. Na sua primeira vinda, ele foi chamado de Jesus. Agora, esse Cristo que veio, esse Cristo que viveu na terra, que morreu e que ressuscitou, ele voltou aos céus. Por isso que é dito que o Pai deve enviá-lo, este Cristo que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba. O céu recebeu a Cristo no seu retorno, na sua ascensão. E os céus recebeu a Cristo, ou receberam a Cristo. Até quando Cristo estará no céu? Desde o seu retorno, até aos tempos da restauração de todas as coisas. Ou seja, haverá de vir um tempo chamado tempo da restauração de todas as coisas. Com a primeira vinda de Cristo, se estabelece a era da graça. E então ele ascendeu aos céus e está hoje intercedendo por nós. Mas logo ele voltará. E aí dará início à quarta dispensação, que é o tempo da restauração de todas as coisas. Quando nós veremos no momento oportuno, todas as coisas serão restauradas aqui na terra. E isso antes da eternidade. E isso no reino milenar. Amanhã de manhã vamos falar especificamente sobre o reino milenar. Você não pode perder, porque é a coroação de todas as dispensações. Então vocês viram aqui que de Adão a Moisés, a primeira dispensação era dos patriarcas, de Moisés a Cristo, a era da lei, de Cristo, primeira vinda, até a sua segunda vinda, a era da graça, com a sua segunda vinda, a era da restauração de todas as coisas, que será o reino milenar. É mediante essas dispensações que Deus vem cumprindo com o seu propósito. Veja que no livro de Apocalipse, capítulo 12, nós não podemos nos prender muito aqui, mas é preciso mencionar, porque existem coisas que muito preciosas nessa profecia de Apocalipse capítulo 12. Vocês poderão abrir as vossas Bíblias em nome de Jesus. Nós temos aqui uma imagem profética das dispensações. Apocalipse capítulo 12 nos traz um retrato profético da história dessas dispensações. É importante que vocês vejam e entendam este capítulo 12. O diabo tem muita vontade e se empenha bastante para que os filhos de Deus não entendam o capítulo 12. Aqui nesse capítulo, se os irmãos lerem com paciência, versículo por versículo, mostra-nos uma visão que João teve. Diz que ele viu no céu um grande sinal de uma grande mulher nos céus. Olha só a descrição dessa mulher. Uma mulher que estava vestida com o sol. Está aí em Apocalipse capítulo 12. Trazia sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. E calçava os pés com a lua debaixo dos pés, o corpo vestido com o sol, e na cabeça uma coroa com 12 estrelas. É dito que essa mulher estava grávida. Estava grávida, estava gerando um filho, de maneira que a Bíblia fala que esse filho era um filho varão.
Eu me lembro que quando a minha filha nasceu, e mesmo também quando nascem crianças, né? Alguns falam assim, nasceu, é um menino homem. Aí eu ouvi uma repreensão, falou assim, menino homem. Já viu menino, mulher? Se é menino, tem que ser homem. Mas é engraçado que a Bíblia fala de um filho varão. Não é? Mas há muito sentido nisso. Então imagine essa grande mulher nos céus, cheia de luz, porque ela trazia os luzeiros sobre si, lua, sol e estrelas, cheia de brilho, cheia de glória, cheia de luz, uma mulher resplandecente, uma mulher grávida, com um menino para nascer no seu ventre, um filho varão, menino homem, filho varão no ventre. E a visão se estende dizendo que João também viu diante da mulher um dragão grande e vermelho, que estava olhando placidamente, o diabo olhando placidamente, hein, para a mulher. Diz a Bíblia, se você observar bem, o que me parece é que ele não tinha tanto interesse na mulher. Ele não atacava a mulher, ele se mantinha indiferente diante da mulher. Lógico que ele vai perseguir a mulher, mas somente depois que ele tentar alcançar esse filho varão e não conseguir. Quando o filho varão nasce e lhe escapa das mãos, porque o filho varão era o alvo, então só lhe resta a mulher, ele se põe em perseguição a essa mulher. O filho varão é arrebatado até Deus, e aí a partir do versículo 7 diz que há uma peleja no céu, né? Uma batalha no céu, e é dito então que agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Essa visão, ou esse texto profético, tem gerado muitas discussões teológicas. Há duas visões específicas e prevalecentes sobre esse texto. E são muito parecidas, né? Em alguns pontos há uma convergência, uma concordância, em outros há uma separação, uma dissonância. Mas são duas visões equivocadíssimas. A primeira, dos católicos, vê em essa mulher, ou nessa mulher, a figura de Maria. Maria grávida de Jesus. E o diabo com raiva de Jesus que ia nascer. Então, de acordo com essa visão, essa mulher é Maria, e esse menino é Jesus, o dragão é o diabo, com raiva de Jesus, e é isso aí. Seria um capítulo que retrata o nascimento de Jesus, ou os momentos prévios ao seu nascimento, e a ira do diabo com respeito ao seu nascimento. É a visão, basicamente, da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas aí insurgem-se os protestantes contra essa visão, dizendo, não, errado. Essa mulher não pode ser Maria. Essa mulher é a nação de Israel. Olha que lindo. E aí eles vêm com uma certa propriedade, dizendo, por que essa mulher é a nação de Israel? Porque ela está vestida com o sol, a lua e as estrelas. Aí dizem, se você ler, aí eles remetem a interpretação para Gênesis. Quando ali José dizia a seu pai, a seus irmãos, que ele teve um sonho, que 11 estrelas, o sol e a lua se prostravam diante dele, que era uma estrela, seu pai o repreendeu dizendo, acaso eu, sua mãe e seus irmãos nos prostraremos diante de você? Ou seja, o sol, Jacó, a lua, sua mãe, Raquel, e os seus irmãos, as 11 estrelas, se prostrarão diante de você? Então, buscando esse texto de Gênesis, eles dizem sim que o sol, a lua e as estrelas da mulher representam, respectivamente, esses aqui em Gênesis. Então, essa mulher deve ser um reflexo daquela base inicial que era a nação de Israel. Bem, parece muito bom. A princípio, no primeiro momento eu diria, bem, pelo menos nós estamos buscando na Bíblia, né? Pelo menos, ou seja, é um bom caminho e é um bom começo. Buscar na Bíblia esses significados. Mas então, se essa mulher é o povo de Israel, quem é esse filho que Israel gerou no seu ventre? Aí eles dizem, esse filho é Jesus, que nasceu de Israel. Tem até base bíblica, né?
lá em João capítulo 4, quando Jesus fala para a mulher samaritana, a salvação vem de Israel. Cristo não é a salvação? De onde ela vem? De Israel. Então, esse filho é Jesus. E eu digo, e o dragão? É o diabo com raiva de Jesus, querendo matar Jesus. Lembra que ele perseguiu quando Jesus nasceu? Ali, Herodes, matou aquelas criancinhas, lembram do texto bíblico? E depois é dito para José que ele fosse para o Egito, ele fugiu correndo com Jesus e Maria e o burro ali para não morrer. Depois eles voltam para Nazaré, aquela história toda. Ah, pai, mas então me parece que está de bom tamanho, né? Capítulo 12 fala de Israel, de Jesus e do desespero deles fugindo do dragão, querendo matá-lo. Parece boa, mas nós temos que submeter essa interpretação à luz da própria Escritura, não é verdade? Que parece ser boa, parece maravilhosa. Mas será que é isso mesmo que o texto quer nos revelar? A princípio, o livro do Apocalipse foi escrito no ano 96, ou por volta do ano 96 da era cristã. Basicamente aí, 60 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. 60 anos depois é dito a João que ele haveria de receber, capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, o livro das revelações, das coisas que em breve devem acontecer. Portanto, um livro de profecias, de coisas futuras. Estaria, porventura, o capítulo 12, exatamente na metade de Apocalipse, retrocedendo ao nascimento de Jesus há 60 anos? Estaria o Apocalipse retrocedendo para narrar a história do nascimento, quando estava ali no auge das grandes profecias de coisas futuras dos últimos 7 anos da história da humanidade? Estranho. Apocalipse não é um livro de história, é um livro de revelação, de coisas a acontecer. Já daí, já se dá para desconfiar de que a profecia do capítulo 12 diga respeito a Israel e ao nascimento de Jesus. Mas, digamos, vamos dar uma oportunidade. Você não pode ser assim tão radical e nem querer ouvir, né? Vamos dar uma oportunidade para que essa versão, esse entendimento, essa interpretação se estabeleça. Digamos que seja de fato Israel, essa mulher. Vamos dizer em tese. Amém? E digamos que esse menino seja Jesus. Digamos também em tese. Tá. Mas vamos ver o que diz o texto. Quando Jesus estava para nascer, estava ali o diabo, o dragão, querendo devorar o menino. Isso trabalhando a hipótese de que essa visão diga respeito a Israel e ao nascimento de Jesus. Mas veja no versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Bem, Jesus é aquele que vai reger as nações com cetro de ferro. Ok, muito bom. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. E eu pergunto, Jesus foi arrebatado para Deus? Quando Jesus nasceu, nasceu-lhe, pois, e foi arrebatado. Quando Jesus nasceu, ele foi arrebatado para Deus. Em algum momento a Bíblia diz que Jesus foi arrebatado para Deus. A palavra arrebatado quer dizer tomado de súbito. É como se fosse mesmo um rapto, né? Um rapto rápido, né? Ser tomado. Jesus, a Bíblia diz que depois de 34 anos, ou 33 anos e meio, Jesus, depois de morrer e ressuscitar, ele foi assunto aos céus. Ele foi elevado diante de uma multidão de aproximadamente 500 pessoas. Ele, foi na sua ascensão diante dos olhos dos homens, lentamente sendo elevado a Deus. Então, o texto já diz aqui que esse filho varão, ele foi arrebatado tão logo nasceu o menino. Ou melhor, tão logo ter nascido, ele foi arrebatado. Jesus não foi arrebatado quando nasceu. Ou foi? Já começa a haver uma certa contradição. Mas tão logo ele nasce e é arrebatado,
Não, vamos entender que esse arrebatamento fosse a sua ascensão. Não tem problema, não. Vamos forçar a interpretação para ver se o restante se enquadra, né? Às vezes encaixa, fica bom, a gente fica feliz, né? Mas diz, a mulher, porém, versículo 6. Quem seria a mulher aqui nesse texto? Quem seria? Israel. Israel, porém, com o arrebatamento de Cristo, ou forçando com a ascensão de Cristo, Israel fugiu para o deserto. Israel fugiu para o deserto? A nação de Israel fugiu para o deserto, porque o dragão se pôs a perseguir Israel, e ele fugiu para o deserto. Mas veja, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ou seja, essa fuga da mulher, ou do suposto Israel, seria por 1260 dias. Eu pergunto, historicamente, depois da ascensão de Cristo, Israel fugiu por 1260 dias, o que equivale a 48 meses, ou melhor, 42 meses, desculpe-me, o que equivale a 3 anos e meio. Na história existe isso. Bem, então, diante do que colocamos aqui, essa mulher não pode ser Israel e esse menino não pode ser Jesus. Primeiro que Jesus não é arrebatado, esse menino é arrebatado. Amém? Segundo que ao seu arrebatamento a mulher foge para o deserto. Israel não fugiu para lugar algum. Lógico, o catolicismo diz, não, mas Maria não fugiu para o Egito, mas fugiu com o menino. E aqui diz que o menino foi arrebatado e então a mulher foi para o deserto sozinha, sem o menino. Então são visões que, embora aparentemente corretas, são incoerentes para com o texto sagrado. É por isso que nós temos que olhar com cautela esta visão para nós simplesmente não adotarmos uma interpretação conveniente que não requer o nosso pensamento. Temos que refletir. Esta visão, ela é extremamente importante. Querido, em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, a mulher, ou melhor, o povo de Deus, é sempre representado por uma mulher. No Antigo Testamento, por exemplo, o povo de Israel, como é dito em Isaías capítulo 54, versículo 5, é dito, o Senhor é o teu marido. O Criador é o teu marido. Então Deus é colocado num relacionamento amoroso com o seu povo, e o seu povo ali representado por uma mulher. Leia o livro de Cântico dos Cânticos, e lá tem a figura de Salomão e de Sulamita. Sulamita, uma representação imediata do povo de Deus do Antigo Testamento, e talvez por extensão a própria igreja no Novo Testamento. É o caso também lá de Gomer, mulher do profeta Oséias. Todo o livro de Oséias gira em torno ali de uma representação profética na sua própria experiência. Oséias representando o pai, Deus, e Gomer representando o infiel povo de Deus. Veja que quando a Bíblia quer falar do povo de Deus, representa-o mediante a figura de uma mulher. Isso não é diferente no Novo Testamento. A igreja de Cristo também é chamada de virgem pura. Há um só esposo que é Cristo. 2 Coríntios capítulo 11. Não é isso? Uma virgem pura, há um só esposo que é Cristo. Efésios, no capítulo 5, também ao falar da igreja, faz sempre uma relação com a mulher, com a esposa, que a igreja, a mulher deve se submeter ao marido, como a igreja a Cristo. Os maridos devem amar sua esposa, como Cristo amou a igreja. Então veja que a Bíblia está cheia de exemplos para nos mostrar que a mulher é símbolo do povo de Deus, do povo redimido de Deus, do povo santificado de Deus. Inclusive o próprio livro do Apocalipse, quando descreve ali o casamento do Cordeiro, né, com a sua noiva, nós temos ali a Nova Jerusalém como uma representação do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Não é dito ali que a Nova Jerusalém tem escrito nos seus alicerces o nome dos 12 apóstolos, dos seus fundamentos?
E também não tem nas portas da Nova Jerusalém, nas 12 portas escritos, os nomes das 12 tribos de Israel. A Nova Jerusalém é a somatória do povo de Deus do Antigo e os do Novo Testamento, juntos, reunidos, como a noiva, como a esposa do Cordeiro. Portanto, quando você olha no Apocalipse a mulher, você deve ver o povo de Deus. Assim como também no capítulo 17 do Apocalipse, ao falar do povo perverso, do mundo pecaminoso, desse mundo massificado de Satanás que está a seu serviço, ali esse povo perverso do mundo também é representado por uma mulher. É dito de uma prostituta, que estava sentada no lombo de uma besta. Não é isso mesmo? Não é dito lá em Apocalipse capítulo 17? Falando da Babilônia como uma prostituta e da noiva santa, pura de Cristo, lá no capítulo 21 e 22. Então o Apocalipse colocam duas mulheres ali exatamente, uma mulher prostituta e uma mulher virgem pura, uma mulher perversa com um cálice de abominações e outra mulher santa sem defeito, que é a noiva do Cordeiro. Duas mulheres para representarem dois povos, o povo de Deus e o povo do maligno. A figura da mulher é muito importante. Então, quando você olha para o capítulo 12 do Apocalipse, você vê ali o povo de Deus. Pastor, mas qual é o povo de Deus exatamente? Ora, essa mulher é o povo de Deus ao longo de todas as eras. Desde a era patriarcal, a era da lei, a era da graça, até a era do reino. E a prova disso são esses luzeiros. Os luzeiros na Bíblia também existem e são colocados para tipificarem e representarem o povo de Deus. O povo de Deus que resplandece como luzeiros na noite, nas trevas, é dito em Filipenses, também é dito no livro de Daniel, capítulo 12, Antigo e Novo Testamento. Esses luzeiros mostram o testemunho do povo de Deus ao longo das eras. Aí veja, nós temos 4 elementos nessa mulher que apontam para as 4 eras aqui, desde os patriarcas, da lei, da graça e do reino. As estrelas sobre a sua cabeça, representando a era dos patriarcas. A lua debaixo dos pés, representando a era da lei. O sol cobrindo o corpo, representando a era da graça, a era de Cristo, a era da igreja, a era dos gentios. E o filho varão no seu ventre, que há de reger as nações com cetro de ferro, representando o povo vencedor de Deus durante o seu reino, que estará governando as nações com Cristo. Amém? Então, só repetindo, para quem quiser anotar, né? As estrelas sobre a cabeça representando a era patriarcal. Na medida que nós falarmos sobre cada uma dessas eras, eu vou explicando o significado das estrelas, do sol, da lua, do filho varão. A lua debaixo dos pés representando a era da lei. As estrelas, a era dos patriarcas, a lua, a era da lei. O sol no corpo representando a era de Cristo, da graça, do Espírito, a era na qual vivemos hoje. E o filho varão, a era do reino. Tenham paciência que nós chegaremos lá, em cada uma dessas eras. Nós vamos explicar por que se utiliza símbolos como estrelas para falar dos patriarcas, porque a lua fala da lei, porque o sol fala da era da graça e porque o filho varão fala da era do reino. De sorte que essa mulher é a somatória do povo de Deus de todas essas dispensações. Mas há um dragão diante dessa mulher. E aqui é o ponto fundamental, onde você entra, e você veio a essa conferência para saber disso. O dragão, ele se mantém inerte diante da mulher. Ele não gosta da mulher. Ele vai perseguir a mulher. Se bem, o remanescente dessa mulher, como diz o capítulo 12 do Apocalipse. Mas até então, antes que chegue esse momento, antes que o filho varão seja arrebatado, ele não está muito preocupado com a mulher. Ele quer mesmo é o filho varão. Porque ele sabe, está no capítulo 12 de Apocalipse, que quando o filho varão for arrebatado, pouco tempo
lhe restará. O sinal de que logo ele será algemado, destronado, arrancado do reino e colocado preso num calabouço por 1000 anos, para então ser lançado no abismo. Ele sabe que o sinal é o arrebatamento do filho varão. Então ele pensa, ora, se eu vou lutar para esse filho varão não nascer, e se nascer eu posso até destruí-lo antes que ele seja arrebatado, porque se esse filho varão não nascer e não for arrebatado, nunca eu serei destronado. Essa é a questão. E portanto esse dragão, que lá em Gênesis é a serpente, porque no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 9, diz: e foi expulso o grande dragão, vírgula, a antiga serpente. Veja que o próprio texto liga o Apocalipse ao início. Esse dragão, inicialmente, era uma serpente que ao longo dos tempos foi se alimentando do sangue das testemunhas. Na medida em que matavam-se os profetas e foram matando, essa serpente foi engordando e crescendo e ficando vermelha, até se tornar um grande dragão vermelho. O dragão grande vermelho é, inicialmente, a antiga serpente. Então a visão, para que nós possamos compreender, é lógico que a visão não quer falar primariamente disso, quer falar do filho varão, do arrebatamento do filho varão, que acontecerá no futuro bem próximo. Mas para que você tenha a visão do todo, é preciso que você volte na visão desse dragão que foi serpente, que também foi querubim. Ao olhar para o dragão, nós remontamos à era pré-adâmica. Começa-se a história das eras. A era pré-adâmica. Ezequiel capítulo 28, quando Deus criou os anjos, os arcanjos, os querubins, que Deus criou os seres espirituais. Veja que a informação de Gênesis capítulo 1, versículo 1, é muito importante quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiramente os céus, que é dito na Bíblia que Paulo conheceu o terceiro céu. A tradição judaica fala-se de 7 céus. E se é verdade que há 7, deve haver o 8º, porque a Bíblia fala sobre o céu dos céus. Tem o céu que fecha e consuma todos os céus, que são os mais altos céus, onde Cristo está entronizado, acima de todo nome que se possa referir, não somente no passado, presente, mas também da era vindoura, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens, maior do que o nome de Jesus. Esses céus, é o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16, são os mundos invisíveis, porque existem as coisas invisíveis, não que elas sejam invisíveis em si mesmas, elas são invisíveis para o nosso olhar, que é físico, é um ótico físico, né? Nosso olhar carnal contempla as coisas físicas e não podem contemplar as coisas espirituais de uma outra dimensão, de uma outra natureza, e portanto para nós coisas invisíveis, mas para quem vive na dimensão do espiritual são coisas totalmente visíveis. Amém? Então ele criou os mundos. Então, quando Deus criou os mundos, Deus começou primeiramente criando príncipes, que são os arcanjos. A palavra arcanjos vem de arqueângelos. Arque, que está na palavra nossa aqui em português, arqueologia, né? O estudo das primeiras coisas, do passado remoto. Arcanjos vem de arqueângelos. Arqueângelos quer dizer os primeiros anjos. Porque os anjos, eles têm diversas categorias e naturezas. Não há somente um tipo, mas há querubins, serafins, né? Enfim, a Bíblia nos mostra aí várias naturezas e várias características e vários tipos e classes de anjos. Então, Deus criou os arcanjos, os primeiros,
que a Bíblia fala que são os primeiros príncipes. Inclusive, Miguel é um dos primeiros príncipes. Conjectura-se, a partir disso, que o primeiro príncipe criado foi Lúcifer. Porque em Ezequiel, capítulo 28, quando ali nos fala profeticamente e tipologicamente a seu respeito, quando eu digo tipologicamente é porque o texto fala a respeito do rei de Tiro, mas aqui o rei de Tiro é uma representação de Lúcifer, na sua glória inicial, no seu estado de perfeição. Versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, só uma pausa. Existe uma corrente de interpretação que não aceita a leitura desse texto como sendo uma representação profética de Lúcifer. Muito simples, porque o texto diz que é uma lamentação contra o rei de Tiro e, portanto, é o rei de Tiro. Você não pode falar que seja outra coisa se o texto é claro e específico. Bem, eu até que respeito inicialmente essa linha, porque está na palavra, né? Está escrito, o rei de Tiro. Agora, o problema é que a leitura desse povo é uma leitura superficial, que se atém apenas à superficialidade do texto. Basta que você leia os primeiros versículos para você saber que aqui não é o rei de Tiro. Mas se é o rei de Tiro, porque é dito que é o rei de Tiro, então o rei de Tiro é apenas uma sombra muito mal feita que representa o verdadeiro mal. Na verdade, usa-se o rei de Tiro como uma prefiguração. Assim como o homem criado no Éden era apenas uma prefiguração de Cristo. Tiro, uma prefiguração de Lúcifer. Como o faraó ou Antíoco Epifânio, uma prefiguração do anticristo. A Bíblia usa muito de prefigurações. Usar pessoas humanas com características específicas para representar algo espiritual e maior. São as profecias de duplo enfoque, como Davi é um tipo de Cristo, como Salomão é um tipo de Cristo, como José, lá no Egito, filho de Jacó, é um tipo de Cristo. Amém? Então é dito aqui, veja bem, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Aí basta essa introdução para você saber que não é exatamente o rei de Tiro, haja vista que o rei de Tiro não pode ser dito dele que ele era o sinete da perfeição, o selo da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Jamais se pode falar isso do rei de Tiro, certamente, né? Mas aqui é uma descrição profética, tipológica, falando do primeiro querubim, o arcanjo, aquele que foi o primeiro príncipe de Deus. É dito, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden. Aí eu pergunto, o rei de Tiro estava no Éden? Mas não é bem aqui o Éden em que estava Adão e Eva. Porque aqui fala-se de Lúcifer no seu estado de perfeição. Quando você lê o Éden de Adão e Eva, é dito que ele já era serpente, porque ele se enroscou na árvore do conhecimento do bem e do mal e tentou a Eva e a fez cair, não foi? Então é verdade que ele esteve ali no Éden de Adão e Eva? Enquanto serpente. Aqui ele estava no Éden, jardim de Deus, que certamente é o mesmo lugar geográfico do Éden de Adão, aqui na terra, mas era um tempo antes de Adão, porque ele ainda era o sinete da perfeição. A Bíblia declara que Lúcifer esteve no jardim de Deus, no Éden, enquanto um ser formoso, glorioso, sinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura, e esteve também no Éden, jardim de Deus, aqui na terra, enquanto serpente. Só aí dá para perceber que são dois momentos distintos, retratando um mesmo lugar. O Éden, criado por Deus, ou um Éden, um lugar geográfico,
onde Deus ali plantara um jardim. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. Ou seja, havia um grande palácio de pedras preciosas, com as quais ele se cobria. Era uma habitação. Ele era um príncipe de Deus. O primeiro de todos. Diz o texto: de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. A palavra engastes, aqui segundo a palavra lá no hebraico, é o mesmo que tamborins e flautas. Até foge um pouquinho engastes para tamborins e flautas, mas é provável que aqui haja alguém com a versão corrigida da Bíblia Sagrada, e aí na sua Bíblia está tamborins e flautas. Tem alguém que tem essa versão? Ali tem o Ademar, tem aqui os irmãos. Então, quando há uma dúvida entre uma coisa e outra, busca-se a palavra no seu significado lexical. A palavra no hebraico quer dizer tamborins e flautas. E os tamborins e flautas eram utilizados no tempo antigo para os reis. Então, isso aqui é um sinal indicativo de que ele era um rei, que quando criado, Deus o estabeleceu como rei, como governante, como governador. E é dito então que ele também, versículo 14, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Isso aqui nos fala de Lúcifer, no seu estado de perfeição, enquanto rei, em razão dos engastes, sejam os tamborins e flautas para a sua apreciação e a sua anunciação, ou os engastes que sejam os objetos que cobriam o seu corpo, falando da sua realeza. E agora também aqui nos falando que ele era o querubim, conforme a revelação do livro de Êxodo, que cobria a face de Deus, que com suas asas cobria a glória de Deus, cumprindo aqui também uma função sacerdotal. Lúcifer, na sua criação original, era rei e sacerdote. Lembram que a Bíblia vai falar muito de rei e sacerdote no Antigo Testamento? Havia os reis e os sacerdotes. No Novo Testamento é dito que a igreja é um reino de sacerdotes. Falando de Cristo, é dito no livro de Zacarias que nele se reúne dois grandes ofícios de rei e de sacerdote, que nós no reino milenar seremos reis e sacerdotes. Há uma linha em toda a Escritura que traz esses dois ofícios, desde Lúcifer, o primeiro rei e sacerdote, até hoje, como dito em Apocalipse, os 24 anciãos, sentados em tronos, e diz os tronos e suas coroas, que são reis, e se eles servem diante de Deus com seus cânticos e adoração, são também sacerdotes de Deus. O reino e o sacerdócio são dois ofícios que estão de eternidade a eternidade. Lúcifer perfeito. Abaixo dele, muitos príncipes. Quando Jesus esteve aqui na terra, inclusive por ocasião da tentação no deserto, ali ele já era diabo. Ele falou assim para Jesus: olha, vede todos os reinos deste mundo. E mostrou os reinos. E ele disse a Jesus assim: olha, tudo isso me foi entregue, e eu dou a quem eu quiser. Jesus, naquele momento, não o repreendeu, dizendo: seu mentiroso, não é verdade, isso não foi te dado. Não, o Senhor o repreendeu de uma outra maneira. Não jamais falando que aquilo não era verdade. O próprio Jesus o chamou no Evangelho de João de o príncipe deste mundo. É a Escritura que declara que ele é o príncipe do mundo. E a Bíblia declara que ele é o príncipe da potestade dos ares. Então a Bíblia toda nos mostra
Lúcifer, mesmo depois de sua queda, nesse ofício de rei, de governante. Está em Jó, capítulo 2, capítulo 1, versículo 6 e capítulo 2, versículo 1 e 2, que certo dia, quando os filhos de Deus foram comparecer diante da sua face, veio entre eles também Satanás. Por que é dito que num dado dia os filhos de Deus foram comparecer diante de Deus? E que entre esses filhos de Deus que deviam comparecer, veio também Satanás. Não é que havia um encontro e o diabo foi lá sorrateiramente e entrou pelas brechas. Não. Lúcifer, enquanto um anjo de Deus, criado por Deus, na função de rei, sobre uma criação belíssima que originalmente lhe foi entregue, até porque ele diz, a mim me foi entregue, uma criação sobre a qual ele fora ordenado, ele fora ungido e ele fora estabelecido, conforme Ezequiel 28:14. Ele, como um representante responsável desse sistema que envolve a terra, ele foi comparecer diante de Deus, como aqueles muitos outros filhos de Deus, muito provavelmente representantes de outros mundos não caídos, foram comparecer diante de Deus. Segundo a economia de Deus revelada no Antigo Testamento, de tempo em tempo, os representantes dos mundos iam comparecer diante de Deus, como aqueles que prestam contas de sua administração. Está lá o Salmo de número 82, como testemunha de que Deus assiste na Assembleia dos Deuses. E a palavra deuses lá, originalmente, é na Assembleia de Elohim. Elohim, pastor, porque Elohim quer dizer deuses, plural, que tem um sentido imediato de governantes. Deus, quando criou esse nosso sistema, sobretudo a terra, ele criou perfeito. Não pense que Deus criou uma terra sem forma e vazia. Pastor, mas você está indo contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1, versículo 2. É verdade. Mas não é dito que Deus criou a terra sem forma e vazia. É dito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Há uma informação de que Deus criou. E como é dito que ele criou? Está em Jó, capítulo 38, versículos 4, 5, 6 e 7. Quando diz que quando Deus criava a terra, ele não a criava algo informe, ele não criava algo sem medida, algo trevoso. Pelo contrário, tão bela e tão bem arquitetada era a terra. Quando Deus estendeu sobre ela o cordel, colocou as medidas, as colunas, as bases de sustentação, tão maravilhosa era aquela obra de criação, que os anjos, as estrelas da alva, cantavam e rejubilavam por causa daquela criação. Irmãos, a terra, ela pode até ser menos que um grão de areia diante de todo o universo. Mas a terra é o centro de todo o universo. Cuidado, não estou me referindo ao centro geográfico. Né? Não, geográfico não pode ser porque, né, como que seria? O centro do universo, em termos de espaço. Não me refiro a isso. Eu quero dizer que a Terra é o centro enquanto o lugar mais importante do universo, porque é aqui que se desdobra e se discorre a história de Deus. É aqui que Deus será glorificado diante de todo o universo. Todos os mundos estão com os olhares voltados para a Terra. Tanto é que a Bíblia não diz que no princípio criou Deus os céus e Marte. Não é dito que Deus criou os céus e Órion. Não. Deus criou os céus e a terra. Olha, mas a terra não está nos céus? Ela não faz parte dos céus? Deus criou Marte, Júpiter, Saturno, o Sol e as galáxias. E onde estão tudo isso? Não estão nos céus? E a terra também não faz parte desses muitos planetas e sóis e luas e astros e tudo mais? Porque Deus criou os céus e especificamente, singularmente, a terra. Porque a terra é o lugar onde se discorre a história de Deus. É aqui o cenário em que Deus
será plenamente glorificado. Lúcifer foi colocado como príncipe daqui, ó. Coisas, né, maravilhosa. De todos os seres criados, ele era o maior, simplesmente o maior. Em beleza, em formosura, em sabedoria, cheio de formosura e de sabedoria, era o maior de todos, de tudo. Acima dele, ninguém. Dos seres criados. Acima dele, só Deus. Eu não quero falar só Deus, porque Deus não pode ser colocado acima de ninguém. Porque ninguém pode ser colocado abaixo dele. Ninguém existe. Diante de Deus, ele é Deus e acabou. Esquece o restante. Não, mas o homem está abaixo. Não está abaixo, o homem nem existe. Deus é Deus. Pronto. Deus não pode ser comparado ou colocado em comparação com nada, nem que seja infinitamente inferior. Ele é Deus. Não se compara a Deus a nada. Mas colocando nesse aspecto, acima de Lúcifer, só Deus, porque esse é incriado e porque esse é Deus. Então Lúcifer, ele estava numa zona de conforto maravilhosa. Mas de repente, a Bíblia não diz, mas a Bíblia infere. E todo o contexto de toda a escritura profética concorda e converge para esse pensamento. Um dia, na eternidade passada, na era antes de Adão, estava lá Lúcifer como rei e sacerdote. Sacerdote diante de Deus, quando o servia, rei diante dos povos, quando representava a autoridade do eterno. Rei e sacerdote, ó, maravilha. Tudo corria muito bem quando, não sei como, nem quando, nem como, ele percebeu que havia uma coisa estranha. Como que um rumor, uma conversa, não sei bem. Deus haveria de criar mais uma criatura. Ora, mas quando tudo parecia que estava tudo criado, tudo feito, anjos, arcanjos, querubins, serafins, galáxias, mundos, representantes, príncipes, tudo cheio de glória, anjos subindo, descendo, servindo, glorificando, cantando, com harpas de branco e capacete não, e coroas na cabeça. Tudo certinho. Bastava ficar nas etéreas sem fim, né? Tocando, cantando, louvando e glorificando, e os anjos batendo as asas, aquela coisa mais linda. Pensa num movimento maravilhoso. Para que mais? Mas não se esqueça que Deus não quer isso, ou que isso faz apenas parte. O que Ele quer é glorificar o seu Filho. E não bastaria ele colocar o Filho diante desse universo e falar, curvem-se. Não é isso que Deus quer. Deus quer que toda língua confesse. Que todo o universo chegue a uma convicção pela experiência. Deus quer se revelar ao universo. Ele quer se mostrar, quer que o universo conheça o seu coração, o que ele é, intrinsecamente, ainda que nós não podemos conhecê-lo plenamente. Mas ele quer se revelar. Ele quer que você chegue e fale assim, olha, ele é justo. Mas não porque te disseram, mas porque você viu, você acompanhou tudo o que aconteceu. A Bíblia diz que Deus será por fim justificado. Não que ele precise disso, mas é porque toda a história criou situações em que o universo teve dúvida de Deus. Será que Deus é mesmo bom? Será que Deus é mesmo justo? Até hoje mesmo, com tanto sofrimento na humanidade, há crentes que chegam no momento e perguntam, será que Deus é mesmo justo? Será que Ele é mesmo bom? No final, o universo vai declarar que Ele é justo. Não somente que Ele é justo, Ele é o justo. O universo vai declarar, Deus é amor. Porque o universo terá percebido isso, experimentado. Isso é provado nas eras, ao longo das eras. As eras são importantes. Lúcifer eventualmente ouviu dizer, não sei como, é apenas uma inferência muito lógica, que Deus haveria de criar mais uma criatura. A princípio isso é um tanto estranho, porque parecia tudo estável,
Mas tudo bem, mas que tipo de criatura é essa? Será que seria maior que Lúcifer? No mesmo status de Lúcifer? Ou, na lógica de Lúcifer, uma criatura que seria colocada sob o seu governo? Ó, mais do que lógico. Bem, aí tudo começa assim. Vocês sabem como é que começam as coisas. Bem, tudo bem. Deus vai criar, amém. Glória a Deus. Desde que não venha disputar o lugar, né? Afinal, eu sou o sinete da perfeição. Não é? Então, desde que ele esteja debaixo do meu governo, tudo bem. Eu até que posso aceitar. Já aí não tem um germe não, irmãos? Não já está agindo algo? Ou não? Já tem algo que se corrompe dentro dele, como diz, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até. Tem um ponto limite em que começa a nascer no coração de Lúcifer um sentimento pecaminoso. O pecado nasce no berço do coração de Lúcifer. Bem, desde que ele crie esse ser, como é que será o nome? Homem. Homem. E como é que será esse homem? Como será? Eu não sei. Eu sei que eu ouvi dizer que esse ser criado, que será criado, será diferente de todos nós. Anjos, arcanjos, querubins. Mas não pode, não tem como. Porque Lúcifer já é o topo. Não tem mais para onde ir. Tem. Mas como pode se ele é o selo da perfeição? O que pode ser melhor do que perfeito? Maior do que perfeito? Em beleza, formosura e sabedoria. Não tem mais para onde ir. Vai virar Deus agora? Só se for Deus. Quase. Não é Deus. Mas é um ser criado à imagem de Deus. Criado para compartilhar da natureza de Deus. Semelhante ao Altíssimo. Não. Ele disse, eu serei. Eu, não o homem. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Começa-se a guerra aí, neste ponto. Não pense que o diabo, ou melhor, Lúcifer, antes da sua queda, estava lá, de repente deu a doida, eu quero ser semelhante a ele. Não, isso nasce a partir do pensamento que se desenvolve posteriormente, que Deus teria um ser, e este seria semelhante. A imagem e a semelhança, ele disse, não, eu serei. Ele não queria simplesmente estar abaixo de uma outra criatura que lhe seria superior. Vocês estão entendendo, irmãos? Que lhe seria superior. A batalha está determinada. Agora Lúcifer fala, não, eu farei agora de tudo para que isso não aconteça. Aí ele começa na multiplicação do seu comércio. Desculpem-me os comerciantes, mas o espírito do comércio é o espírito da difamação. Já viram um pedreiro falar que o outro pedreiro é bom? Já viram um cabeleireiro falar que o outro cabeleireiro é bom? Quem já viu? Na multiplicação do seu comércio, difama o outro. Olha o historicismo aí. Denigre o outro para a sua promoção. Está ouvindo aí, ô Arcanjo Renato? Olha, eu fico admirado, Arcanjo Renato, porque, poxa, você, príncipe, você não acha estranho, não? O que foi, Arcanjo Alexandre? É o seguinte, Arcanjo Renato, honorário Renato.
Eu não sei, sabe? Tem umas coisas estranhas. Veja, você ouviu falar que Deus vai fazer uma nova criatura e tal? Ah, ouvi dizer, mas o que tem? O que tem que não é possível? Se você, não é nem eu, não, é você. É assim que faz? Não, eu não, tudo bem, tudo bem. Mas você tem servido a Ele desde o início. Quando se diz lá em Gênesis, no princípio, você estava lá. Para agora, depois de tanto tempo servindo, Ele vai te colocar numa segunda... Não é possível, não pode ser. Eu não sei. Por você, eu até que falaria com Ele, sabia? Por você. Aí o arcanjo Renato falou assim, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso. Aí foi multiplicando o comércio. Com isso, a serpente conseguiu uma terça parte desses seres criados nos céus, mais os habitantes pré-adâmicos da terra. Não sei quem são. Leiam G.H. Pember, As Eras Mais Primitivas da Terra. Lá esse livro discorre biblicamente esta era pré-adâmica. Não posso estudá-la agora com maior profundidade. E aí começou uma batalha. De maneira que Lúcifer e os seus foram expulsos dos céus, onde inicialmente eles serviam a Deus. Não foram lançados à terra, mas para os ares da terra. Esses céus aí, ó. E com a sua queda, como se fosse um grande meteoro, como se fosse, essa terra e suas obras foram atingidas, como serão atingidas no futuro. De maneira que a terra criada originalmente perfeita, cheia de... Quando os anjos, os filhos de Deus cantavam e declaravam a glória de Deus na criação, esta terra tornou-se sem forma e vazia. Gênesis capítulo 1, versículo 2, nos mostra um estado consequente da queda. No princípio Deus criou, como Deus criou? Perfeita, com bases, com fundamentos, passando o cordel, as medidas. E a terra tornou-se em razão da queda. O que se vê no que a Bíblia chama, ou do que muitos falam, os 7 dias da criação, o que se vê ali não é a criação, é a recriação. Ah, mas para de besteira. Inventando essas coisas. Não sou nem eu que estou inventando isso. Eu já aprendi de outros. Mas eu aprendi pela Escritura. Porque se você procurar, se Deus criou o universo de fato nos 7 dias, eu pergunto, em qual dos 7 dias Deus criou a Terra, planeta? Porque no primeiro dia, Ele criou a luz. No segundo dia, separação das águas de cima das águas de baixo. No terceiro dia, fez emergir a terra que estava mergulhada na água. Ele não cria. Ela já estava lá. E em qual dos dias dos 7 ele criou as águas? No primeiro ele não cria. No segundo ele não cria. No terceiro ele separa as águas que já estavam lá. Ora, então ele não criou nos 7 dias. O que ele faz é retomar aquela obra, reformá-la no sentido de restaurar aquela criação, para que agora ele desse continuidade aos seus propósitos. Amém? Eu não posso falar muito sobre isso, até porque a Bíblia não me permite falar muito sobre isso. Mas o que eu posso declarar é, mesmo a queda de Lúcifer, ao se tornar diabo, isso está em perfeito acordo com a economia de Deus. Não pensem que a queda de Lúcifer foi algo que fugiu do controle de Deus. Porque se Deus tivesse condições, ele não teria caído. Não pense isso. Eu sei que para uns soa um pouco escandaloso, como se Deus criasse o mal. Não diz que Deus criou o mal. Eu digo que a queda de Lúcifer se deu, primeiramente, porque Deus permitiu.
Porque se não tivesse permitido, não teria acontecido. Se aconteceu, minimamente, ele permitiu. Ou não? Ora, e se era algo tão perverso e tão mal, por que ele permitiu? Porque ele serve aos seus propósitos. Como está em Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Deus criou todas as coisas para determinados fins, e até o perverso, para o dia da destruição. Declaração da Bíblia que deve ser respeitada. Então, mesmo a queda está dentro de uma economia divina. É necessário. Pastor, mas vamos imaginar que não tivesse o diabo. Ora, não tivesse o diabo, não teria a queda do homem. Não tendo a queda do homem, não tem encarnação do verbo. Não tendo encarnação do verbo, não tem a morte do verbo. Jesus não morreria, não seria ressuscitado, não seria assunto aos céus, não chegaria a ser glorificado diante do universo. Essa economia é necessária. Quando em Gênesis capítulo 1 e 2 nos diz que ali Deus criou o homem, Gênesis capítulo 1, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem, e aqui muitos cristãos se perdem nesse ponto. Primeiro, porque não entendeu o que se passou anteriormente. Não viu. Não entendeu a era pré-adâmica. Agora, diante da criação do homem, o que eles pensam? Bem, Deus criou o mundo, aí Deus foi lá e criou um homem. Um homem bonito, perfeito, elegante, uma mulher bonita, tirada da costela, ó, saiu, casalzinho, bom dada, e agora estão num paraíso cheio de maçãs, de melões e pepinos, e manga espada, manga coquinho, manga rosa, manga coração de boi. Ah, pensa no coração de boi, né? Manga espada, manga palmer, manga tanta coisa. Como? Manga fiapuda. Eu entendi, manga vagabunda. Eu falei, bem, não é possível. A irmã Márcia não fala essas coisas. Ela é muito recatada, não fala. E ela repetiu 3 vezes, eu entendi, manga vagabunda. Eu falei, meu Deus do céu. Ela não disse, manga fiapuda. Já chuparam manga fiapuda? Quer dizer, como fica tudo nos dentes assim, né? Enfim, manga fiapuda, pronto, tá aí. Aí pensam, pronto, ali agora, Deus quer esse homem nesse jardim. E Deus então quer que esse homem viva bem no jardim, viva feliz, sem dor, sem lágrimas, sem nada, comendo fruta todo dia, dormindo, tomando banho no riacho, né? Pelado, porque não tinha pecado, tinha problema, pelado, anda toda. Sai do outro lado, namora numa boa, não tem problema, não tem doença, não tem traição, não tem maldade, é tudo instintivo, tudo. É? Ali, feliz. Aí eles pensam assim, aí Deus um dia precisou sair, pagar umas contas, resolver uns problemas, umas coisas. Deus falou assim, cuidado, cuidado, porque tem uma serpente aí solta, então essa árvore, quando você não pode comer dessa árvore, viu? Pelo amor de Deus. Deus me livre de você comer dessa árvore, né? Deus falando assim, deve ser engraçado. Pelo amor de Deus, não vá comer dessa árvore, é perigosa. Aí Deus saiu, foi lá, resolveu os problemas. Quando voltou, a surpresa. Adão, será que aconteceu alguma coisa? Espírito Santo, vai lá, corre. Adão, onde estás, Adão? Vai andando no jardim, entre as árvores, procurando. Imagina Deus procurando Adão. Engraçado, né? O eterno, né? Onde estás, Adão? E Adão escondido atrás da árvore. Até parece aquela criança fugindo do pai, se esconde atrás da cortina, deixa os pezão lá de fora, né? Onde estás, Adão? Adão. Ah, Senhor, eu ouvi a tua voz e me escondi aqui. Aí Deus, Adão, o que você fez, Adão? Te falei, Adão, para não fazer. E agora, Adão? Queridos, não foi assim. Embora há uma descrição bem, né, humana das coisas. Quando diz que Deus procurava Adão no jardim,
é para você entender a dinâmica dos acontecimentos, mas não pode imaginar um Deus restrito ao espaço, como quem procura entre as árvores alguém escondido, né? É apenas para mostrar que o homem foge de Deus por causa do pecado. Deus não se limita a procurar alguém, porque Deus está em todo lugar. Ele sabe de tudo, não é verdade? Mas ali, Deus já sabia da queda? Já. Antes de criar o homem, inclusive, sabia. Porque ele sabe, inclusive, o final. Até porque diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Ora, se foi morto, é porque já estava a queda anunciada. Como é que ele mata profeticamente o Cordeiro, na dúvida se o homem vai cair ou não? Como é que ele escreveu o nome daqueles que serão santos e santificados eternamente com ele na glória eterna? Escreveram seus nomes antes da fundação do mundo. Antes de criar qualquer mundo, o seu nome já estava no livro da vida. Ora, então, Deus abarca toda a história. Ele vem antes da história e está depois da história, e a história é determinada por ele. A queda estava escrita. Era necessário. Ah, pastor, mas eu sempre pensei no homem, sabe? Não é dito que o homem foi criado à imagem de Deus para governar os céus, a terra. Irmãos, quem já pensou alguma vez nesse domínio do homem? Deus criou o homem para governar. Já ouviram dizer isso? Para governar sobre a terra, reinar, tal. Mas aí vem a queda. E agora o homem, diante da queda, se torna um fugitivo dentro da própria criação. E da própria criação, ele agora tem medo até de macaco. Tem medo de cobra. Tem medo de lesma. Medo de gato. Medo de rato. Medo de barata. Então, queridos, o homem criado para governar, aí deu errado. Não. Então, quando Deus criou o homem ali, Deus não estava na expectativa de que aquele homem iria governar, não. Quando Deus disse, tenha domínio, Deus não estava na expectativa. Ora, se ele já sabia da queda, por que ele ordena? Se ele sabia ou não sabia? Tinha um projeto, nesse projeto estava incluso lá, ó. Ah, pastor, não estava incluso não, tá bom. Se não estava, então Deus ficou surpreso. Pronto. O seu Deus é muito estranho. Seu Deus é pequeno, seu Deus não sabe das coisas. Seu Deus é muito diferente do Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele sabe de tudo, tem todo o controle em suas mãos e nada foge das suas mãos e nada acontece fora da sua vontade. Seja ela permissiva ou diretiva. Amém? Mas veja, quando Deus criava ali Adão, criou. E então ele gerou dele ali a mulher, Eva. A Bíblia fala que ele edificou para o homem uma mulher, da sua costela, dos seus ossos, da sua carne, da sua substância, da sua essência. E de tal maneira eles eram um, que Eva, a mulher, foi feita da própria carne e do próprio osso, dos próprios ossos do homem, da sua própria natureza e substância. E para declarar que era realmente um, conforme Deus havia criado, diz a Bíblia que Deus os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Os chamou de... Se Deus falar assim, Adão, aí os dois, o que foi? Porque ambos eram Adão. Quem coloca o nome da mulher de Eva é o próprio homem depois da queda. Gênesis 3:20. Até então era somente Adão, porque eram um só em natureza. Irmãos, isso é maravilhoso. Preste atenção nisso. Este homem criado para governar, para dominar, é um homem profético. Atenção. Tenho 12 minutos. É um homem profético. Um homem que foi criado, sim, ele vai cair. Sim, ele não vai governar. Ele não vai. Porque no seu estado de perfeição, antes da queda, ele representa o verdadeiro homem por vir. A Bíblia fala do primeiro homem e do segundo homem. A Bíblia fala de dois homens, está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu.
O primeiro homem, como é costume do Antigo Testamento, é a sombra do verdadeiro. Adão era uma sombra. Digo, Adão era Adão. Existiu, certo, verdade. Tá, ok. Mas ele, na sua existência, refletia, representava, tipificava, profetizava, prefigurava o verdadeiro homem por vir. Romanos capítulo 5, versículo 14. Mesmo daqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, que prefigurava aquele que havia de vir. Irmãos, a Bíblia declara um versículo somente lá em Romanos, mas que declara algo que a maioria dos crentes não vê e não sabe. Adão criado não foi criado em si mesmo, para ser a coroa da criação de Deus, como se diz, o homem é a coroa da criação de Deus. Não. O homem, ainda que na criação de Deus, é colocado num auge bem elevado, mas é somente pela simples razão de ele representar o homem, o verdadeiro, aquele que vai dominar. Vai dominar. Porque Salmo 8 começa assim: Senhor, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Ó, em toda a terra. E ali o salmista Davi, ele começa a refletir sobre Gênesis capítulo 1 e 2. Como quem nunca refletiu? Pensando, Deus criou o homem. Está lá escrito, né? Moisés escreveu para dominar, para governar os céus, a terra, o mar, os seres que voam, que nadam, que rastejam, tudo sob o seu domínio. Deus nada deixou fora do domínio do homem. Aí Davi, quando ele olha para o Salmo, para Gênesis capítulo 1 e 2, e aí ele olha para a realidade, ele entra numa confusão, porque ele simplesmente não vê cumprida as palavras de Gênesis. Deus criou o homem para governar, tudo colocou debaixo dos seus pés, e nada do que foi feito ficou fora do seu domínio. Os peixes do mar, que estão nas vagas dos mares, os bois, ovelhas, tudo foi colocado debaixo do seu domínio, mas eu não vejo isso. Pelo contrário, aí ele olha para os céus, aí ele vê a imensidão, ele vê as estrelas, ele vê a dimensão, ele diz: ó Senhor, quando eu olho para os céus, obras das tuas mãos, porque os céus não são grandes, não são. Quem já ficou admirando assim o céu, as estrelas, tudo grande, quem viaja de avião vê, meu Deus, como é que pode ser tudo isso? Você fala, mas tudo isso, para mim, tão grande, mas para ti, obras das tuas mãos. Ele falando da grandeza de Deus. Quando eu olho para tudo isso, eu me pergunto, o que é o homem para que dele te lembres? Tu és tão grande, a tua criação tão grande, e o homem tão pequeno diante da tua grandeza, da grandeza da própria criação, o homem é ínfimo, não é nada. É aí que ele diz: olha Senhor, tudo tu colocaste debaixo dos pés do homem, mas o homem é nada. Que é o homem? Ele simplesmente confessa que Deus criou o homem para governar, mas ele não entende por que o homem é infinitamente menor do que a própria criação, que estaria em tese subordinada ao homem. Davi não entende. Salmo de número 8. Teria que vir o apóstolo Paulo para esclarecer isso em Hebreus capítulo 2, versículo 5 em diante. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Olha como é que o apóstolo começa. Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Veja que fala-se de mundo e também se fala de domínio. Não é verdade? Só que ele não está falando de um mundo passado que foi colocado no domínio do homem. Ele fala de um mundo que está por vir. Irmãos,
Olhem para mim. Adão, primeiro homem, refletindo um homem que estava por vir, Cristo. O mundo em que Adão estava e que foi colocado sob o domínio de Adão, também refletindo o mundo que há de vir. Tudo o que há aqui no início da Bíblia reflete coisas vindouras. Amém? Não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, aí o apóstolo aqui traz as palavras de Davi, de Salmo capítulo 8. Que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de suas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Percebem? Declara-se o que disse Davi, o que se declara em Gênesis, mas ele declara, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. É dito que Deus sujeitou tudo ao homem de Gênesis capítulo 1, mas vocês veem essas coisas sujeitas ao homem? Ainda não vemos. E porque não vemos, ele continua dizendo, vemos todavia. Olha agora ele falando da realidade. Aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Agora, aqui reúne Adão colocado para governar, que não governou, porque não vemos tudo sujeito a ele, mas vemos agora Cristo, o homem que havia de vir, o qual era prefigurado por Adão. Este homem Jesus, por causa da sua morte, foi coroado de glória e de honra. Este Jesus, que é o segundo homem, que é o homem por excelência, que é o homem do coração de Deus, que é o homem semelhante a Deus, que era o homem de que dizia lá na eternidade passada, eu criarei o homem, a imagem e semelhança. Este, quando o próprio Deus se encarna neste homem, e este homem agora é ressuscitado, Jesus, Deus, homem. Este homem vai governar o mundo que está por vir, que será durante o reino milenar. Queridos, nós temos que parar por aqui, porque a partir de agora, pouco se apreenderá em razão do calor, da sede, do cansaço, dessa série de coisas, porque nós estamos sujeitos a isso. Nós ainda não dominamos sobre a criação, ainda estamos sujeitos a ela. Então, enquanto isso não acontece, nós vamos parar por aqui, vamos dar a continuidade hoje à noite. Vou me esforçar para que nós consigamos, falar tudo o que temos preparado para falar aos irmãos nesse sentido. De sorte que os irmãos guardem isso no coração. O homem de Gênesis 26 é o homem profético que deve crescer, multiplicar, encher a terra e dominar sobre ela. Amém? Hoje à noite vocês saberão como é que esse homem vai crescer, multiplicar, encher a terra e dominar sobre ela durante o reino milenar. Não deixem de vir hoje à noite. Amém?